Salve galera, aqui é o Mihawk Sensei trazendo para vocês o último episódio da primeira temporada dessa teoria. Bom, passem nos canais da Aliança e especificamente nos dois seguintes canais, Podcast de Ace Moura e Tio Ogro Teorias. Bom, dito isso, fiquem com a teoria. Obis. Quando eu falar do Issei é o tio Issei, não o Issei da história original. Faltavam 4 minutos até o Rating Game começar e todos já estávamos prontos, mas entre nós tinha uma pessoa muito mais animada para essa luta. Esse alguém era o Issei, que queria quebrar o Razer no soco. Então ele diz, tá demorando muito, começa logo. Então eu digo, se acalma, já vai começar. Então o Issei fala, tá bom, eu espero. Então um portal mágico se abre, dele sai aquela mulher de cabelo cinza que eu esqueci o nome e começa a falar as regras. Não pode matar, não pode atacar o próprio time, não pode se utilizar de artifícios externos como lágrimas de fênix e não pode contar a estratégia do seu time para o time inimigo. Então ela some e um portal se abre. Então o Issei diz, finalmente, vamos logo. Então todos somos teletransportados para o campo do Rating Game, que seria uma réplica da academia. Então a Rias fala a estratégia e todos vão fazer os seus devidos papéis. Então eu vou sozinho até o armazém, pois ele fazia parte da rota do plano da Rias e eu precisava me assegurar que estava tudo seguro. Então chegando lá tem 3 meninas, uma delas era um pouco mais nova que eu e as outras 2 eram crianças gêmeas. Então eu digo, saiam desse armazém ou serão eliminadas de cara. Então a garota mais velha diz, você que será eliminado por tratar o Sr. Razer daquela maneira naquele dia, prepare-se. Então as 3 vêm para cima, mas eu ativo o Mangekyo e faço apenas um braço do Susanoo, cortando das 3, fazendo elas serem eliminadas. Então eu falo pela escuta que o armazém está limpo. Então a Rias fala, ô Timo, Kiba, sua vez. Então ele diz, entendido. Então o Issei que estava na base com a Rias e a Ásia como proteção diz, porque só eles têm diversão. Então a Rias diz, se acalme, mais tarde nós 3 iremos de encontro direto com Razer. Então o Issei diz, eu gosto dessa parte. Então depois de um tempo eu, o Kiba e a Koneko estávamos limpando o chão com algumas peças do Razer e enquanto isso a Rias, o Issei e a Ásia estavam indo em direção à base do Razer para acabar com isso logo. Então o Kiba e a Koneko saem correndo em direção da Rias e dos outros para ir para a base do Razer. Nesse momento todas as peças do Razer aparecem, menos a rainha dele, e dizem, você ficou para trás e agora vai perder. Então eu respondo, tá, boa sorte, na verdade, todas usem o melhor ataque de cada. Eu não irei desviar. Então uma fala, pois bem, se quer tanto assim perder. Então todas carregam um ataque e me acertam em cheio, levantando uma grande quantidade de poeira. Então quando ela abaixa eu estava intacto com um pequeno corte na bochecha. Então uma delas diz, impossível, como assim? Isso foi todo o nosso poder. Então eu digo, tá, a chance Comissão Europeia vocês acabou. Então eu pego a minha espada e faço um movimento em 360 graus, que elimina todas de uma vez. Então eu estava indo em direção dos outros, mas eu escuto uma explosão. Então eu me viro e vejo a Akeno caindo e a rainha do Razer voando em cima dela. Então nesse momento toda a minha sanidade some e eu sumo de onde eu estava. Então a rainha do Razer é mutilada em nível molecular. Então todos se teleportam novamente para onde estavam e minha sanidade volta. Então aquela mulher de cabelo cinza aparece e diz, vocês perderam pois quebraram a regra de não matar. Então eu caio na real e penso, meu Deus, o que eu fiz, porque eu não conseguia me controlar. Então a mulher diz, o time do Razer venceu o Rating Game. Então todos me olham com um olhar de ódio, menos a Akeno e o Issei. Então a Rias chega perto de mim e me dá um tapa na cara e diz, por sua culpa eu vou ter que me casar com aquele maldito, porque eu fui te tornar da minha família. Quer saber? Então ela coloca a mão no meu peito e uma peça de torre sai dele. Então ela diz, agora saia daqui e nunca mais volte.
Então a Akeno grita, Rias, isso é um absurdo, nós perdemos por minha causa. Eu me descuidei contra a rainha do Razer e fiz ele perder a noção. Se for para punir alguém, você deve punir a mim. Então a Rias fala, calada Akeno, a culpa é dele sim, por não conseguir se controlar. Saia logo daqui, ou irei ordenar para todos te matarem. Então eu começo a sair andando. Então a Akeno fala, se é assim. Então ela coloca a mão no peito dela e tira a peça de rainha e joga na Rias. Então ela diz, encontre outra pessoa que aceite tais atrocidades, pois eu não aceito. Então ela vem na minha direção e começa a andar comigo. Então a Rias grita, volte aqui Akeno. É tudo por causa desse maldito, além de perder o Rating Game eu perdi minha rainha e amiga. Então ela vem pra cima de mim. Então nesse momento um portal se abre e dele sai duas pessoas com armaduras. Uma delas diz, não ouse tocar nele sua imunda. Então o Kiba diz, senseis. Então o Thanatos diz, Kiba, você concorda com isso? Então o Kiba fala, eu concordo, foi culpa dele isso. Então o Hypnos diz, eu não acredito que um dia te chamei de discípulo e te dei um abraço. Então a Rias diz, e quem são vocês? Então nesse momento um círculo mágico e de lá sai o irmão da Rias e se ajoelha imediatamente para o Hypnos e para o Thanatos e diz, meus senhores, o que vocês desejam com a nobreza da minha irmã? Então o Thanatos diz, nós viemos punir essa maldita por ter feito isso com nosso imperador. Então a Rias pensa, Hypnos e Thanatos. Aqueles que estão acima do meu irmão e abaixo somente de Hades? Então ela se ajoelha também e pensa, mas por que eles vieram aqui? Ele tem só o poder do Hades, não é motivo para eles virem aqui. Então eu digo, Hypnos e Thanatos, vocês não vão tocar um dedo nela. Então o Hypnos diz, mas por quê? Ela te fez isso e você está a defendendo. Então eu digo, não, vocês não irão fazer nada, pois será eu que acabarei com ela. Podem voltar para os Elícios. Então eles dizem, sim senhor. Então eles voltam para o portal e ele se fecha. Então o irmão da Rias e a Rias se levantam e ele diz, por que eles vieram até aqui castigar você Rias? E quem é você que falou daquele jeito com os deuses gêmeos, e eles te obedeceram? Você não é por acaso, Hades, não é? Então eu digo, ué, eles não te avisaram? Tá, então eu aviso para todos vocês, eu matei Hades. Então todos entram em choque e eu complemento, e agora eu sou o novo imperador de vocês, ou melhor, eu era, agora todos os demônios vão sofrer por culpa dela. Então eu aponto para a Rias e digo, eu vim para esse mundo com a esperança que a teoria do Issei fosse mentira, mas parece que parte dela é verdade, você, Rias, é podre. Então eu abro um portal de fogo que levava para o meu templo no submundo e digo, eu dou 1 ano para a morte de vocês, tentem ficar fortes. Então eu e Akeno entramos no portal e ele se fecha. Então o irmão da Rias chega perto dela e dá um tapa na cara dela e diz, idiota, por sua culpa todos os demônios irão perecer, mas temos uma esperança. Então a Rias diz, e o que seria isso? Então o irmão da Rias fala, Odin. Então no meu palácio no submundo eu chego com a Akeno e a Pandora nos recebe e diz, meu imperador, eu vi tudo. O senhor quer algo nesse tempo? Então nesse momento alguém abre a porta e diz, bom, eu nunca tinha vindo lhe cumprimentar imperador, então como você veio para o submundo, eu decidi fazer uma visita. Então ela se curva e diz, deusa queira sua deposição. Então a Akeno diz, mais uma Zenin. Então eu digo, Akeno, não é hora para isso. Então eu digo, temos uma aliança para formar. Eu só vim aqui deixar você Akeno, eu volto em alguns minutos. Então eu abro um portal para um lugar estranho e eu entro e fecho o portal. Então lá eu falo, eu não vou enrolar muito, então já irei dizer, eu quero formar uma aliança com você, Ops. Então uma garotinha aparece e diz, e quem seria você? Então eu digo, muito prazer, eu sou Zenin, o novo imperador do submundo. Então uma mulher chega pelas minhas costas e encosta os balões dela em mim. Então ela diz, então, quem seria você? Então a Opis diz, Kuroka, o que está fazendo com o imperador do submundo? Então a Kuroka pula para trás meio assustada e diz, imperador do submundo.
Então eu digo, o que foi? Se assustou por quê? Então a Kurouka diz, porque você é o imperador do submundo. Então eu digo, não se preocupe, eu não sou um mal-humorado igual Hades, pode me tratar como alguém normal. Mas voltando ao assunto Opis, eu queria a ajuda da sua organização para uma certa vingança que eu quero fazer. E como recompensa eu irei me livrar daquele dragão que você tanto odeia. Então a Opis diz, já que você quer a ajuda da nossa organização, quem sou eu para negar? Pois bem, então vamos formar uma aliança. E como parte do acordo o que você quer em troca? Então eu coloco a mão no queixo que se eu estivesse pensando e digo, já sei, que tal ela? Então eu aponto para a Kurouka. Então a Kurouka chega nas minhas costas e diz, eu não me importaria. Então a Opis fica com uma gota na cabeça e diz, já que vocês estão de acordo então pode ser. Então eu digo, ótimo, bom, iremos agir daqui a exatamente um ano, então prepare todos. Eu também mandarei alguns espectros para irem em missões com outros membros da sua organização nesse meio tempo, eu irei avisar. Então a Opis diz, ok. Então eu falo, foi um prazer. Então eu abro um portal para o meu palácio no submundo e falo, vamos. Então eu entro e a Kurouka me segue. Do outro lado a Akeno estaria conversando com a Pandora e com a Ker, já que elas viraram amigas. Então quando eu chego a Akeno vê a Kurouka, chega no meu ouvido e diz, só mais uma. Então eu fico meio vermelho e digo ok. Então eu falo, convoquem todos os espectros, irei fazer um anúncio. Então depois de 8 minutos todos os espectros estavam reunidos e eu digo, pois bem espectros, em um ano estaremos em guerra contra os demônios, então se preparem, pois nesse meio tempo eu irei mandar alguns de vocês para missões diversificadas para nos favorecer. Então esse foi o aviso, se preparem. Então eu e as garotas voltamos para o meu palácio. Então eu chego mais perto da Pandora e digo, eu sei que você quer fazer parte também, então eu estou te convidando, quer ser a quarta delas? Então a Pandora fica meio corada e diz, eu aceito. Então nós todos voltamos ao palácio e acontecem coisas que causam desmonetização no vídeo, então não irei contar. Mas digamos que o Meliodas teria orgulho. Então esse foi o último episódio dessa temporada. Se vocês quiserem a próxima temporada vão ter que deixar 80 likes. Eu sei que é muita coisa mas eu sei que dá. Então valeu, falou, e eu fui.